Bom dia a todos e a todas e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação do resultado de quarto trimestre de 2024 da ISA Energia Brasil. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.ri.isaenergiabrasil.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Após a apresentação, que será conduzida pela companhia, teremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser enviadas por meio do ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, pedimos que se identifiquem ao enviar as perguntas, que serão lidas pelo operador em voz alta. As declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da ISA Energia Brasil, às projeções e ao seu potencial de crescimento constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, no desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISA Energia Brasil e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Rui Chamas, diretor-presidente da ISA Energia Brasil, junto com Silvia Diniz Vada, diretora executiva e de Relações com Investidores, e demais diretores da companhia. Passaria a palavra agora ao senhor Rui Chamas. Bom dia, obrigado por participarem da webconferência de resultados do quarto trimestre de 2024 da ISA Energia Brasil. Meu nome é Rui Chamas, eu sou diretor-presidente da companhia e estão comigo hoje nossos diretores executivos para apresentar os resultados publicados na data de ontem e trazer uma atualização sobre os principais temas da ISA Energia Brasil. Por favor, avancemos até o slide número 3. 2024 foi um ano de muitos desafios e de muito trabalho para a ISA Energia Brasil. Pautada por sua estratégia de geração de valor sustentável, a companhia seguiu evoluindo e gerando valor para seus acionistas, ao mesmo tempo que investe em novos ativos para garantir a longevidade corporativa da companhia e criar impacto social e ambiental positivos ao desempenhar um papel central na transição energética, conectando fontes renováveis aos consumidores de energia. Trago aqui os 4 destaques principais do ano que estão alinhados à nossa busca constante de geração de valor. A companhia celebrou 25 anos em 2024 e, para celebrar a história criada ao longo desse período, na qual se transformou de uma transmissora de energia local, com operações apenas aqui no estado de São Paulo, em um player nacional com 35 contratos de concessão distribuídos em 18 estados, evoluiu para refletir sua identidade. Assim, em novembro, atualizamos a razão social, a marca e o código de negociação de nossas ações para celebrar essa evolução e unificar a forma com que a companhia é conhecida por todos vocês. Somos agora ISA Energia Brasil. Assim, vale a pena lembrar que o Código de Negociação das Ações passou de TRPL para ISAE
E com isso, as ações preferenciais passaram a ser identificados não mais por TR/PL4, e sim ISAE4. Outro destaque ficou com a oferta pública secundária de ações realizadas em julho. Esse movimento, realizado pela Eletrobras, vendeu 93 milhões de ações preferenciais de emissão da ISA Energia Brasil. E, por consequência, a Eletrobras passou a deter 29% das ações preferenciais e 22% do capital social total da companhia. A oferta, que exerceu um papel importante no volume de negociações e liquidez da ação, não impacta a governança ou qualquer estratégia corporativa da ISA Energia Brasil. Em 2024, concluímos também a construção do projeto Minuano, que entrou em operação com 4 meses de antecipação em relação ao prazo anel e uma eficiência de 14% em relação ao CAPEX estimado pela agência reguladora. Destaco também a revisão tarifária periódica da Concessão Paulista, que reconheceu os investimentos em reforço e melhorias com eficiência de 89% em relação ao banco de preços, aumentando a base de remuneração regulatória do contrato em 2%, quando comparado com a revisão tarifária periódica, a RTP, de 2018. Além disso, a Concessão Paulista permaneceu como referência em eficiência de custos em operação e manutenção e receberá, por consequência, um prêmio de 18% sobre seus custos até a próxima RTP, programada para 2028. O resultado da RTP, revisão tarifária periódica, em conjunto com os reajustes anuais, o reajuste anual resultou um aumento de 23% na receita anual permitida à companhia, o RAP ex-RBSE da Concessão Paulista para esse ciclo 24-25. Passemos agora para o slide seguinte, por favor. Os destaques econômicos financeiros de 2024 ficam com a receita líquida de 4,6 bilhões de reais, que cresceu 14,3% no ano, com crescimento de 14,6% na receita líquida ex-RBSE. O EBITDA consolidado da companhia cresceu 13,2% e o EBITDA das controladas em conjunto, 20,4%. Já o lucro líquido cresceu 7%. Esses resultados serão explicados com mais detalhes junto com os bons resultados da companhia que serão apresentados pela nossa CFO, Silvia Diniz Wada, nas próximas lâminas. Além dos resultados crescentes, mantivemos nossa alavancagem sob controle com o indicador de dívida líquida EBITDA de 2,72 vezes em 2024. Isso num ano repleto de investimentos, onde atingimos o recorde de CAPEX em 3,6 bilhões de reais, com crescimento de 76% em relação ao ano anterior. Nesse ano, energizamos um projeto Greenfield, como já comentei, e ainda temos um portfólio de investimento de cerca de 13 bilhões de reais, que será executado nos próximos 5 anos, até 2029. A disciplina financeira da companhia permitiu combinar esse crescimento sustentável com a remuneração dos acionistas. E, em dezembro, anunciamos a distribuição de 1,6 bilhão de reais em juros sobre capital próprio. Esse valor, equivalente a R$ 2,36 por ação, representa um payout de 75% do lucro líquido regulatório da companhia e um dividend yield de 10,3%. Por favor, passemos agora para o slide seguinte. Nesse slide, eu gostaria de explorar um pouco com vocês, um pouco mais em detalhe, o investimento recorde que tivemos no último ano. Começo aqui apresentando os projetos Greenfield, que garantem a longevidade da companhia com taxas de retorno médio real acionista de 2 dígitos e trazem cada uma dessas novas concessões um novo período de 30 anos de receita que serão auferidos pela companhia. Esse investimento cresceu 167% em relação a 2023, atingindo aproximadamente 2,3 bilhões de reais, que foram destinados a 7 projetos. Esse crescimento foi impulsionado pelo início das obras do projeto Piraquê e pelo avanço das obras dos projetos Riacho Grande e Minuano. E esse último que foi energizado em dezembro, como já falei, e assim passamos a receber uma RAP anual de 50 milhões de reais. Com isso, nosso portfólio ainda conta com 6 projetos em execução e investimento remanescente de cerca de 8 bilhões de reais. Quando energizados, esses
projetos habilitarão o recebimento de uma receita anual permitida adicional de R$ 979 milhões. Por favor, passemos para o próximo slide. O investimento em projetos de reforço e melhorias vem aumentando consistentemente nos últimos anos. Em 2024, atingimos cerca de 1,4 bilhão de reais investidos, 12% a mais do que foi feito no ano de 2023. Em 2024, a companhia recebeu novas autorizações para execuções de projetos que somam investimentos de cerca de 1,7 bilhão de reais. E com isso, a carteira de projetos já autorizada totaliza investimentos de aproximadamente 5,5 bilhões que serão executados até 2029, conforme o gráfico da esquerda. Lembra ainda que esses projetos fazem jus ao recebimento de RAP, em montante que varia de 12% a 17% do investimento realizado e aumentam a segurança e confiabilidade da rede na concessão paulista, principalmente, minimizando o risco de falhas de equipamentos, diminuindo o custo de manutenção e atualizando a base de ativos, o que é fundamental para garantir um serviço de qualidade para a sociedade no longo prazo. Vale reforçar que os investimentos em reforço e melhorias estão concentrados no contrato renovado da concessão paulista e que a receita de parte dos projetos energizados entre fevereiro de 23 e junho de 27 será recebida a partir da revisão tarifária periódica prevista para ocorrer em 2028, quando esses projetos serão reavaliados e blindados na base de remuneração regulatória. Passo agora a palavra para a nossa CFO, Silvia Wada, que explicará em detalhes os resultados financeiros do quarto trimestre de 2024. Silvia, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Rui. A receita líquida da companhia cresceu 4% no quarto trimestre de 2024 para 1,2 bilhão de reais, impulsionada pela receita ex-RBSE, que sozinha cresceu 22%. Além da atualização da RAP pelo IPCA do período, a concessão paulista contribuiu para esse aumento com o resultado de sua RTP, que incorporou a RAP de projetos de reforços e melhorias de pequeno porte energizados entre 2018 e 2022, e pela RAP dos reforços de grande porte energizados no ciclo 2023-24. Esses fatores foram parcialmente compensados pela depreciação da base de ativos blindada. Já a receita dos contratos licitados cresceu 20% no quarto trimestre de 24, devido à energização de Minuano, projeto que possui RAP de 50 milhões de reais. A receita do trimestre ainda cresceu devido ao maior volume de antecipações e à retomada do recebimento da anuidade de melhorias, que adianta parte da receita associada à execução das melhorias de pequeno porte, no montante anual de 36 milhões, com o recebimento retroativo para o ciclo tarifário anterior, devido à postergação da RTP. Apesar da redução do componente econômico da RBSE, o crescimento da receita líquida acumulado no ano foi ainda maior, atingindo 14%. Além dos fatores que impactaram o quarto trimestre, o resultado do ano ainda melhorou devido ao fim do reperfilamento do componente financeiro da RBSE em junho de 23 e a contabilização das parcelas de ajuste da RTP no terceiro trimestre de 24. Já os custos com pessoal, materiais, serviços e outros, o chamado PMSO, cresceram 3% do quarto trimestre, liderados pelos gastos com pessoal, que cresceram devido aos acordos coletivos assinados no segundo semestre de 24, e a despesas pontuais relacionadas à alteração no plano de saúde dos colaboradores. Esses impactos foram parcialmente compensados pela maior capitalização de horas do quadro técnico e menores despesas na contratação de serviços. O destaque fica para o resultado acumulado de 2024, que evidencia o controle dos custos, uma vez que cresceram 4,5% no ano, em linha com a inflação, se desconsiderarmos a variação dos custos com entidades de previdência privada, que não possuem efeito caixa e são reavaliados anualmente utilizando a NTN-B como taxa de desconto para apuração do valor presente das obrigações futuras. O aumento dos custos em 2024 desse saldo de previdência privada refletiu a queda da taxa de desconto na reavaliação com data base de dezembro de 2023. Podemos passar para o slide 8, por favor.
Além do desempenho operacional apresentado, o resultado da companhia foi afetado pelo aumento de 27 milhões de reais no custo com desativação e alienação de bens, reflexo do investimento cada vez maior em reforços e melhorias, e também por uma provisão para contingência com efeito não recorrente de 70 milhões de reais relacionada à ação judicial de acionistas minoritários da EPTE, que pleiteiam a nulidade de sua incorporação realizada em 2001 pela ISA Energia Brasil, ou a declaração de seu direito de recesso e reembolso do valor de suas ações. Com isso, o EBITDA consolidado da companhia totalizou 794 milhões de reais no quarto trimestre de 24. Já o EBITDA consolidado do ano cresceu 13,2% para 3 bilhões e meio de reais, ao passo que o EBITDA das controladas em conjunto cresceu 20,4% para 713 milhões de reais em 2024, com destaque operacional para Interligação Elétrica Ivaí, que passou a receber 100% da receita a partir do primeiro trimestre de 24. Além de todos os efeitos já discutidos, o lucro líquido foi impactado pela maior despesa financeira líquida, resultado do maior nível de endividamento e do avanço observado nos indexadores das dívidas, IPCA e CDI. Além da contingência não recorrente relacionada aos minoritários da EPTE, o lucro líquido foi ainda impactado pelo efeito não recorrente de 27 milhões de reais relativo à depreciação de projetos unitizados e RTP de contratos licitados. Com isso, o lucro líquido do trimestre diminuiu 10% para 810 milhões de reais. Apesar da redução no lucro líquido do trimestre, o lucro líquido acumulado cresceu 7% para 2,1 bilhões de reais. Passemos ao próximo slide, por favor. Seguindo a prática de distribuir ao menos 75% do lucro líquido regulatório, anunciamos a distribuição de 1.555 bilhões de reais na forma de juros sobre capital próprio. Esse montante equivale a R$ 2,36 por ação, o que representa um dividend yield de 10,3% para o preço de fechamento de 2024 da ação preferencial. Como comentei em outras oportunidades, nossa prática de distribuição de proventos não prevê uma periodicidade de distribuição, e essa flexibilidade é importante para uma companhia com um compromisso relevante de investimentos, como é o nosso caso. Assim, quando houver a oportunidade, poderemos distribuir os proventos em mais de um pagamento, como fizemos no anúncio de dezembro, quando dividimos o montante em 3 pagamentos. Os 2 primeiros pagamentos foram realizados em janeiro e fevereiro, e o último será feito no dia 21 de março, ficando ex-direitos no dia 12 de março. No próximo slide, trago a posição do endividamento da companhia em 31 de dezembro de 24. Encerramos 2024 com uma dívida bruta de 13,3 bilhões de reais e dívida líquida de 10,2 bilhões de reais. O aumento desde 31 de dezembro de 23 é explicado pelas novas captações para fazer frente aos investimentos da companhia, como, por exemplo, a 15ª, 16ª e 17ª emissões de debêntures realizadas no ano, e que totalizaram 4 bilhões de reais. Com isso, o índice de alavancagem da companhia, medido pela relação dívida líquida EBITDA, terminou o período em 2,72 vezes. Além das captações realizadas ao longo do ano, no início de 2024, liquidamos a última dívida de mercado de capitais que ainda possuía um covenant financeiro. Atualmente, nossa dívida possui um prazo médio de 7,6 anos, com um custo médio nominal de 11,83%, equivalente a IPCA mais 6,63% ao ano. Em julho, a Fitch reafirmou nosso rating corporativo em AAA, em escala local, com perspectiva estável, destacando a previsibilidade e a segurança da receita protegida contra a inflação e a forte geração de caixa operacional. Reforço que seguimos nossa disciplina financeira para manter nossa nota de crédito e o bom acesso ao capital, e assim equilibrar o crescimento responsável e rentável com a prática de distribuir no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Próximo slide, por favor. Sobre o desempenho da nossa ação preferencial, ISAE 4, no mercado de capitais,
destaca o aumento na liquidez ao longo dos últimos anos, medida pelo ADTV, que é o volume médio diário de negociação. Esse indicador passou de 43 milhões de reais em 2022, o que proporcionou o retorno ao Ibovespa em 2023, para 72 milhões de reais em 2024. O gráfico da direita mostra a posição da ISAE 4 no ranking de negociação da B3, encerrando 2024 como a 61ª ação mais negociada entre as cerca de 450 ações listadas. E o seu índice de negociabilidade acumulado fechou o ano em 78,3%, 12 pontos percentuais além do exigido para a permanência no Ibovespa. Encerro aqui minha apresentação e devolvo a palavra ao Rui. Obrigado, Silvia. Passemos para o próximo slide, por favor. Antes de encerrar nossa apresentação, gostaria de comentar nosso avanço na agenda de sustentabilidade. O resultado acumulado do ano mostra um aumento de 2% nas perdas de gás SF6. Destaco que, apesar do aumento nas perdas, fechamos o ano com índice de perda por parque instalado de 0,28%, mesmo patamar de 2023, inferior à referência da norma internacional da Comissão Eletrotécnica Internacional, CEI, que é de 0,5%. Também em 2024, aumentamos o consumo de energia, ao passo que reduzimos o consumo com água. Independente dos resultados apresentados, seguimos com o nosso objetivo de reduzir a pegada de nossa emissão de gás carbônico no longo prazo e assim avançaremos nos próximos anos de forma determinada. Por fim, para concluir a apresentação, passemos ao próximo slide, por favor. Como conclusão dessa apresentação, ao mesmo tempo que agradeço o interesse de vocês em ouvir e acompanhar a apresentação dos nossos resultados que fecham o ano 2024, gostaria de trazer para vocês os principais destaques que fazem da ISAE 4 uma ação de referência no setor de utilities e da ISA Energia Brasil, uma empresa que deve merecer a atenção dos investidores numa estratégia de criação de valor de longo prazo. A nossa companhia mantém um modelo de negócio resiliente, com receitas previsíveis e protegidas contra a inflação. Nós aproveitamos as oportunidades que são impulsionadas pela transição energética, além de garantir as oportunidades de investimento que são advindas da atualização das redes existentes sob nossa responsabilidade, trazendo para a companhia crescimento. Aproveitamos nossas vantagens competitivas em conquista de novas concessões e também na busca de soluções mais econômicas possíveis para seguir operando, mantendo e crescendo nossos ativos no Brasil, o que tem sido comprovado no track record apresentado durante essa apresentação. Manifestamos nossa disciplina financeira com atitudes que garantem um crescimento rentável, com distribuição de proventos e uma alavancagem controlada, garantindo assim a perenização de uma criação de valor de forma sustentável para todos os acionistas. E, finalmente, preservamos uma visão de longo prazo, buscando sempre realizar atividades que criem valor para os acionistas, ao mesmo tempo que criamos impacto social e ambiental positivo. Nessa lâmina, resumo os principais pontos que fazem da ISA Energia Brasil uma empresa diferenciada no setor de utilities, diferenciada no setor de transmissão de energia, dedicada a suportar de modo absoluto a transição energética tão necessária para o nosso país. Aproveito para agradecer a atenção de vocês uma vez mais e passar a palavra para o operador para que ele possa nos apoiar numa sessão de perguntas e respostas, na qual, junto com meus colegas de diretoria, estaremos atentos às demandas de vocês. Muito obrigado. Daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que se identifiquem e façam suas perguntas de uma única vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A no botão inferior de sua tela e enviar a sua pergunta. A nossa primeira pergunta é do Mário, do Banco Safra. A pergunta dele é a seguinte: Bom dia, pessoal.
poderiam passar um update da discussão sobre o RBSE na ANEEL? E a segunda, poderiam dar mais detalhes sobre o processo movido pelos acionistas minoritários da EPTE? Bom dia, Mário. Obrigado pela pergunta. Sou Cláudio Mingorena, diretor da área regulatória. Respondendo à primeira parte da sua pergunta, relacionado à RBCE, comento que o tema continua sendo analisado pela diretoria da ANEEL, lembrando que existe um voto vista da diretora Agnes. Como atualização relevante, destaco que a diretora solicitou um novo parecer da Procuradoria y que renovó el pedido de voto vistas hasta el día 15 de abril. Y sobre este tema, nuestra expectativa es que a ANEEL tenha uma decisão em 2025. E antes de passar a palavra para o Carlos, nosso diretor jurídico, nós temos duas perguntas adicionais sobre o tema da EPTE. O João Pedro Herrero, analista do Santander, e o Vladimir Pinto, analista da XP, pediram maiores detalhes sobre o processo judicial com os minoritários da EPTE. E também perguntam se esse é o valor, já considera o pior cenário referente à ação, que seria o pagamento do recesso, e se esse pagamento levaria ao cancelamento das ações. Por favor, Carlos. Obrigado, Bruno. Respondendo aqui, só para fazer um histórico muito rápido, essa é uma ação de 2001 que trata da incorporação da EPTE pela então CETEB, Energia. A provisão que a gente fez tem a ver com um recente movimento que o agente fiduciário apresenta no processo após solicitação da juíza a quantidade de ações. Isso permitiu, então, que a gente fizesse o cálculo do valor envolvido, e sim, a gente acredita que esse é o valor potencial máximo do processo, calculado com as decisões que estão vigentes. Ainda há pendências de alguns recursos, portanto, a companhia segue discutindo e defendendo o seu direito nesse processo, mas a gente acredita que a provisão está devidamente calibrada nesse aspecto. Sobre fluxo ou estimativa de provisões, a gente não tem cenário de nenhuma expectativa de aumento. Obviamente que a companhia é sempre atenta aos movimentos processuais e faz adaptações conforme as necessidades e a adequação que se exige. E quanto às ações, o comando que existe hoje no processo, que o pagamento da indenização do eventual direito de recesso, se assim for o trânsito final desse processo, é contra a apresentação das ações pelos minoritários em tesouraria. Então, esse é o comando que a gente tem. Se a definição que será tomada após isso, a gente ainda depende da finalização do processo. Portanto, o comando atual é que sejam apresentados em tesouraria. Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta é do Fábio Giobbi, investidor. A companhia está confortável com a alta de 29,4% da dívida líquida e a alta da alavancagem para 2,72x? Olá, aqui é a Silvia Wada falando. A gente considera que para uma transmissora que investiu 3,6 bilhões de reais no ano, que teve um EBITDA regulatório de 3,5 bi, né, passar de 2,39 vezes dívida líquida e EBITDA para 2,72, isso na métrica do BNDES, é algo super adequado, né, bem confortável, e digamos que até 4 vezes nesse indicador seria bem adequado, considerando o perfil previsível de fluxo de caixa do nosso negócio. Obrigada pela resposta. A nossa próxima pergunta é do Willinei Moreira, investidor. Olá, bom dia. Poderia falar mais sobre como está o andamento do processo com a Cefaz SP? A pergunta, atualizo, então, a gente teve, no final do ano passado, a suspensão do andamento desse processo, e ele foi remetido pelo ministro relator para a Sejusc, que é a Comissão de Mediação do Superior Tribunal de Justiça. A gente agora aguarda, então, a audiência para iniciar um processo de mediação. Por enquanto, então, estamos aguardando a data para início desse processo de mediação. Obrigado pela pergunta.
pela resposta. A nossa próxima pergunta é do Fernando Int, investidor. Com relação ao aumento da alavancagem da companhia ocorrida com relação ao ano calendário anterior, existe risco para a política de dividendos no patamar de 75% de payout, caso esta tendência de aumento continue? Não existe nenhuma discussão nesse sentido. Essa nossa prática se mantém em 75% mínimo do lucro líquido regulatório. Obrigado pela resposta. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A nossa próxima pergunta vem do Bruno Oliveira, são duas perguntas, analista da VDA. A primeira pergunta: com qual taxa Selic vocês trabalham em suas projeções ao longo de 2025? Há alguma possibilidade de redução na velocidade dos investimentos caso o contexto macro fique mais desafiador do que o atual? E a segunda pergunta: pensando na remuneração ao acionista, podemos considerar que a prática de realizar 3 pagamentos no primeiro trimestre de cada ano é o novo normal? Bom, obrigada pela pergunta, Bruno. Em relação à taxa Selic que a gente trabalha com vários cenários, né? Então, de diversas fontes nas nossas projeções. Então, em relação à possibilidade de redução da velocidade dos investimentos, não. Isso, acho que nossas projeções, nossos planos, eles são capazes de comportar flutuações no mercado, né? E mesmo com um aumento na taxa de juros, como a gente tem visto, a gente consegue, claro, adaptar nossa estratégia de financiamento, olhando os melhores instrumentos que na época que a gente vai fazer a captação, né? Pode ter alguma flutuação aí não esperada no curto prazo, mas lembrando que os nossos investimentos têm um ciclo bastante longo, aí de 30 anos, então no longo prazo a gente consegue também fazer refinanciamentos, mudar o prazo dos instrumentos, e de forma que hoje nossa carteira continua com uma média de rentabilidade acionista real de duplo dígito, considerando, inclusive, que os nossos bids em leilão têm uma certa margem para comportar coisas que ocorrem diferente do cenário base estimado no leilão, né? Então, não prevemos nenhuma alteração decorrente de contexto macroeconômico. Em relação à remuneração ao acionista, de novo, acho que nossa prática é de pagar 75% do lucro regulatório no mínimo e não prevê uma periodicidade dos pagamentos. A gente fica atento às demandas do mercado. Quando é possível, a gente pode fazer alguma flexibilização em termos de quantidade de pagamentos, mas nada que seja uma nova prática recorrente. Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem do Paulo André, investidor. Há expectativa de entrada em operação de projetos para 2025? Bom dia, Paulo. Obrigado pela pergunta. Aqui fala Dairon Urrego, diretor de projeto da ISA Energia. Paulo, este ano nós temos nossa carteira de Greenfield, 6 projetos em execução. Temos deles 4 projetos em obra que estão caminhando conforme nosso planejado. Para este ano, temos expectativas de energizar 2 projetos, projeto de Água Vermelha, as obras estão muito avançadas, projeto de Riacho Grande, que é o projeto que estamos executando aqui na cidade de São Paulo, um projeto subterrâneo e está caminhando muito bem. Além disso, continuaremos executando nossas obras de Jacarandá
e o projeto Piraquê, que já começou obra desde agosto do ano passado. Recém comemoramos a Torre 1000. Já cimentamos a Torre 1000 de 1700. Isso mostra que o empreendimento de Piraquê está caminhando muito bem, conforme nosso planejamento. Obrigado, Paulo. Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta vem do Assis Oliveira, investidor. Como a companhia avalia a participação nos leilões de transmissão e baterias nesse ano? Nós acompanhamos, né, a programação de leilões. Esse ano está previsto um leilão de transmissão apenas, que ocorreria no segundo semestre, e é relativamente pequeno. Então, a gente não tem nenhuma decisão tomada. Tomaremos essa decisão mais adiante. Em relação ao leilão de baterias, também não temos uma data exatamente de quando acontecerá, e acabou de ter uma consulta pública em relação às diretrizes, e a gente, nesse estágio, a gente está mais acompanhando e contribuindo nas discussões regulatórias do que tomando qualquer decisão nesse momento. Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem do Lucas Barbosa, investidor. Vocês acreditam que, em frente aos investimentos realizados, será o suficiente para que o lucro chegue no mesmo patamar quando a receita proveniente da RBSI acabar? Obrigado pela pergunta, Lucas. De fato, a nossa estratégia de crescimento, intitulada 2030, ela tinha por objetivo o bom uso dos recursos do RBSE para acelerar o crescimento da companhia, e é isso que a gente vem fazendo. Nos últimos 5 anos, nós colocamos mais de 12 projetos em operação. Nós temos um portfólio importante de projetos Greenfield em construção hoje, além do crescimento em reforços e melhorias. Hoje nós temos na componente financeira da RBSE um valor de cerca de 1,5 bilhões. Apenas nos projetos Greenfield, incluindo o recém-energizado projeto Minuano, nós temos uma previsão de RAP de R$1 bilhão, que vai durar mais 30 anos, e a esse valor será somado, além do que já foi energizado nos últimos tempos, todo o valor a ser reconhecido na próxima revisão tarifária, na qual nós estamos investindo R$5 bilhões e temos uma estimativa de receitas de 12% a 18% desse valor de R$5 bilhões previstos nos 5 anos desde a última revisão tarifária. Então, a tendência é ter um crescimento de receita que compensa a queda do RBSE financeiro, que será pago até junho de 28. Obrigado pelas respostas. Gostaria de lembrá-los que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta, que será lida pelo operador em voz alta para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor Rui Chamas, que fará as considerações finais da companhia. Por favor, senhor Rui, pode prosseguir. Tivemos um pequeno problema de áudio. Agradeço uma vez mais o interesse de todos vocês em acompanhar o resultado do 4º trimestre de 2024, fechamento do ano da EZ Energia Brasil. Nossa equipe de relações com investidores segue à disposição de vocês
para qualquer dúvida que venha a aparecer e a equipe também responderá a eventuais perguntas que não chegamos a responder aqui durante esse call. Obrigado a todos, um bom dia e um bom feriado de carnaval na semana que vem. A conferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2024 da ISA Energia Brasil está encerrada. Lembramos que o Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.